Olá, queridos, paz de Cristo, maravilha, é um prazer mais uma vez estarmos juntos nesse dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E aqui, nesse encontro, nós comentaremos a primeira lição do trimestre, um pouco de atraso, é verdade, mas para constar e completar aqui todas as lições do trimestre, hoje aqui estou postando esse vídeo junto com os outros dois da segunda e terceira lição, para que então semana que vem normalizemos os conteúdos relativos ao trimestre que está abordando a revista publicada pela editora Central Gospel sobre a excelência do ministério de Cristo. E nessa primeira lição, que está aí na sua tela a partir de agora, isso, que aborda sobre o tema a eternidade de Cristo, a eternidade de Cristo. É importante você ter em mente a compreensão sobre a pessoa de Jesus, que ele de fato se fez carne e habitou entre nós, mas a sua existência é pré-existência, né? Ele é eterno, portanto ele não existe, ele é na verdade, e que num dado momento cronológico, no tempo de acordo com o beneplácito do Senhor ou com seus propósitos benéficos, ele se manifestou, veio entre nós para buscar e salvar o que se havia perdido. E nessa aula aqui, na primeira aula, nós teremos um olhar sobre a sua eternidade. Perdão. Aqui, lembrando, aqui ressaltando, que o trimestre analisará sobre a excelência, a vida, o ministério de Jesus, portanto, um olhar cristológico, tá? Que eu vou aqui ser bem sucinto nessa aula, haja vista já, ela está um pouco fora do tempo apropriado, mas servirá para futuras análises e futuras consultas sobre o tema a eternidade de Cristo. Veja aí na sua tela, já desde já aqui avançando na discussão, o texto bíblico básico, é claro, não deveria ser outro senão o Evangelho de João, capítulo 1, que nesse prólogo o evangelista João ele faz uma descrição primorosa sobre o verbo divino, esse verbo que se fez carne, e não vou aqui comentar com você sobre esse verbo, até porque teremos mais à frente uma lição em que abordará a divindade de Jesus. E na divindade eu vou então comentar sobre o Logos divino de maneira mais pontual, mais direta, tá? E mais detalhada. Eu até sim tenho uma crítica aqui a fazer nessa questão, por mais que a eternidade possa ser trabalhada de maneira divorciada da divindade, mas o ideal seria trabalhar divindade e eternidade de maneira conjunta, porque não é possível pensar em divindade sem eternidade, e tampouco pensar em eternidade sem divindade. Para que seja divino, o ser tem que ser eterno. E se for, de fato, eterno, este ser é divino. Haja vista a exclusividade da eternidade enquanto um atributo, uma qualidade exclusiva da divindade. E aqui o autor colocou para nós o Evangelho de João, capítulo 1, né, versículo do 1 até o 13, saltou para o 14, porque o 14 de fato reforça a ideia do verbo sendo Jesus, porque diz assim um texto: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E quem é esse verbo? Ele responde no 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, aqui uma palavra que remete-nos a um tempo no qual não existíamos. Um tempo no qual não existíamos, o verbo estava com, vivia com Deus, e era Deus na sua inteireza, na sua essência e totalidade. E aqui o texto áureo, né, um texto que remete também à ideia da eternidade, é aplicado aqui ao Pai, é verdade, mas também veremos aqui textos específicos ligados à eternidade do Filho. E é claro, o Pai e o Filho são um. É aqui a ideia também que carrega essa dinâmica da Santíssima Trindade, em que Deus subsiste em três pessoas distintas na mesma essência, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está lá o texto bem claro, né? Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim,
de eternidade em eternidade, tu és Deus, né? Tu és Deus. E aqui pensar um pouco sobre a eternidade. Os objetivos básicos da lição, como sempre, tríplice, vou só aqui citá-lo sem comentar, né? O primeiro, compreender que Jesus é igual ao Pai em glória, poder e majestade. Segundo, entender que a igualdade de Cristo com o Pai remete-nos de forma necessária à sua divindade ou eternidade. E também aqui uma consciência do que, diferentemente de tudo que há debaixo do céu, Cristo não teve princípio e tampouco terá fim. Tá? É claro que ele quer a ideia de eternidade. Vamos aqui pensar aqui, ó. Ao falar sobre a existência humana de Cristo, olha só, existência humana de Cristo, esse Jesus que nasceu da Virgem Maria, né? Nasceu e de fato nasceu em Belém, quando de fato chegou a plenitude dos tempos, o verbo se fez carne e veio aqui, portanto, nascimento datável, localizável e com toda essa influência ou essa manifestação extraordinária ligada à natividade de Jesus, sobretudo nos relatos do evangelista Lucas, que menciona toda uma confluência de elementos na terra, no céu, né? Tem coral angelical, tem pastores que louvam, tem estrela que se manifesta, tem assim, né, manjedouro que recebe o menino Jesus, enfim, tudo uma dinâmica relativa ao nascimento de Jesus, que Lucas dá uma ênfase diferenciada dos demais evangelistas e que mostra essa pujança dessa entrada triunfal de Jesus aqui se encarnando, cumprindo inclusive alguns salmos relativos à sua encarnação. Essa encarnação estabelece um tempo cronológico do Jesus histórico, né? Que de fato ele andou entre nós. Há provas robustas da sua historicidade, que não é tema aqui agora dessa análise. Todavia, esse verbo se fez carne não passou a existir no momento da encarnação, ele é pré-existente. Ao olhar para Jesus, é importante ter em lupa, em mente, na observação, esse olhar pré-existente da pessoa de Jesus. Está lá o texto, ó, que sendo em forma de Deus, Jesus, portanto, eterno, divino, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui são duas questões interessantes, né? Esse Jesus que tem forma humana, assumiu a forma humana, essa forma temporal, transitória, mutável, ele nasce, cresce, desenvolve, né? Enfim, acaba sendo crucificado, mas também ele é o esquema na forma de Deus, enquanto Deus imutável, enquanto Deus eterno, enquanto Deus infalível, enquanto Deus de fato totalmente eterno, né? E aqui um texto que mostra esse esvaziamento, essa kenosis, na qual trabalha a ideia de um Jesus que assumiu a natureza humana até para cumprir lá o texto básico de Gênesis 3,15 da semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Vamos aqui avançar, né? Pensar aqui em eternidade, esse conceito tão difícil, tão hermético, tão profundo, que a nossa mente não consegue penetrar, prescrutar, compreender na sua inteireza, porque eternidade, ela na verdade ultrapassa a experiência humana, e a nossa forma de compreender um meio, a nós mesmos e as circunstâncias estão relacionadas à nossa realidade, ao nosso aqui e agora. E o nosso aqui e agora é temporal. E a eternidade está para além da temporalidade. Portanto, dificilmente teremos condições de compreender o sentido real, verdadeiro e profundo da eternidade, porque o nosso conhecimento ele se dá mediante comparação. Você compara uma coisa a outra, parte de referências existentes dentro de si e faz correlações para aprender. Aqui, rapidinho aqui, a guisa de ilustração. Se você quiser compreender, ensinar alguma coisa, utilize a comparação, que vai facilitar o seu entendimento, porque nós aprendemos por comparação.
Veja que, de repente, você se reporta ou é conduzido, é levado a uma sociedade dita primitiva, na qual não tem todos os avanços tecnológicos dos dias de hoje, portanto, como se fosse, né, um silvícola, vivendo na selva, algo do tipo assim, e aí você vê alguém lá, um dos seus membros daquela tribo, daquela sociedade, que corre de modo assombroso. E você vai explicar essa movimentação com outro dizendo, ele corre como se fosse uma locomotiva. Ah, uma locomotiva, como assim? Não conhece locomotiva, não tem experiência, dificilmente entenderá a correlação. Mas se disser, ele corre como se fosse, né, um javali, ou como se fosse um leopardo, ou um animal que lá que tenha uma velocidade em comum, aí vai entender, porque é parte dessa referência. Então, como explicar eternidade se nada aqui nesse mundo nós temos? Aí começamos a tatear, começamos a buscar elementos comparativos. Dentre eles, é comparar a eternidade dessa linha temporal. Olha que contrassenso, né? Comparar, entender a eternidade usando a cronologia. É uma comparação muito pífia, porque o conceito em si de eternidade não comporta a ideia temporal. O conceito de eternidade não está relacionado ao tempo, pelo contrário, a eternidade é um estado no qual o tempo não existe. E, portanto, usamos uma referência temporal para compreender a eternidade. Não é uma ideia equivocada, é uma ideia reduzida, limitada, para tentar explicar a eternidade. Aí então explicamos, né? É um laço de tempo infinito, onde não tem começo nem tem fim. Estabelecemos já o primeiro e o último, o alfa e o ômega. São formas de linguagens humanas para tentar mostrar esse aspecto da eternidade. Agora, é importante avançar. Por mais que eternidade carregue essa ideia de não ter começo nem ter fim, porque vou aqui avançar na discussão por que necessária que não tenha começo nem tenha fim, eternidade está para além de uma questão temporal, de não começar e não terminar. Eternidade tem a ver com um estado, tem a ver com uma dimensão, tem a ver com uma habitação. A própria Bíblia diz que Deus habita na eternidade e ao mesmo tempo que ele habita na eternidade, também afirma que ele habita num alto e santo lugar, porque essa eternidade é alta, é santa, santa enquanto elemento distinto para além, para fora, acima, nas alturas da realidade humana. Deus habita na eternidade e nem mesmo a eternidade é capaz de conter a sua grandeza, porque Deus é grande, está numa outra dimensão, é numa outra esfera. Na eternidade não comporta ideia de tempo, de espaço e circunstâncias. São categorias que não fazem parte dessa habitação, dessa dimensão da eternidade. Todas as coisas concretas, a matéria, anjos e a matéria, eu, você, esse mundo que nós vivemos, nasceu na eternidade, né? E Deus existe, Deus é na eternidade, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Nessa dinâmica, Deus não existe, Deus é. Porque veja, existir, demanda um começo, demanda um início. E Deus não tem começo, não tem início. Na verdade, o início iniciou-se em Deus. O começo começou em Deus. Deus startou o começo. Deus startou o início. O início tem início em Deus. O começo tem começo em Deus. Mas Deus não tem começo, porque começar a ser é porque não era. E se não era, revela fraqueza. E fraqueza não comporta com o conceito de Deus. Deus não pode começar a ser, porque senão ele não era. Ora, se não era, não é Deus na sua inteireza, entende aqui? Porque para ser Deus não pode começar, tem que ser, desde a eternidade. Todas as coisas, as demais outras coisas passaram a existir. E se passaram a existir, é porque não era. Foram criadas, vieram à existência, surgiram, mas de Deus não. E todas as coisas que vieram a existir não são eternas, portanto, não carregam divindade. Não é divindade, não tem deidade, porque passaram a ser. São seres inferiores à ideia, ao conceito de divindade. Tratar Jesus enquanto um ser criado
por mais que seja o primeiro a ser criado, é uma assinte, é uma afronta a ele, porque se concebermos a ideia de Jesus enquanto um ser criado, ou o primeiro ser a ser criado, Jesus não é Deus na sua totalidade. E se afirmarmos que Jesus não é Deus na sua totalidade, ferimos o que a própria Bíblia manifesta enquanto a deidade completa de Jesus, porque a Bíblia diz que ele é expressa imagem do Deus invisível. Que ele é Deus, e o verbo era Deus, ele é tratado de maneira muito clara como a expressa imagem do Deus invisível. Quem vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Eu e o Pai somos um. Há toda uma dinâmica do eu sou a porta, eu sou a vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou bom pastor. Esse eu sou, esse Jeová, esse eterno, aplicado só para Deus, Jesus toma para si. E Jesus se remete que ainda antes que houvesse dia ele já existia, porque Abraão se alegrou ao ver o seu dia, porque antes de Abraão ele eu sou. A palavra de Jesus, tá? Assim, é Bíblia clara aqui, direta aqui, e de fato com essa ideia da sua eternidade, que eu vou explicar para você que ele é o Pai da eternidade. Pai não é aquele que iniciou a eternidade, Pai é aquele que vive, que é na eternidade. Portanto, a eternidade está para além da questão vinculante a existência humana, está numa outra esfera. Pode ver que a nossa cabeça não consegue compreender a eternidade, porque quando a Bíblia, inclusive, se refere à eternidade, ela sempre se refere a algo para além da compreensão e entendimento humano. Vou aqui para você aqui 3 textos somente e avançar. Primeiro, o texto aqui ligado a Jó, tá lá. Eis que Deus é grande, aqui não é só grandioso, é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus dias ou anos não pode se calcular, por conta da nossa incapacidade de prescrutar a eternidade em função da nossa temporalidade. Segundo, ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, esse não consegue compreender inteiramente o que Deus fez ou o que Deus é. Nós temos a noção, o conceito de eternidade, porque isso está impingido, colocado em nós no momento da própria criação, mas compreender, entender a eternidade na sua inteireza, não temos. De forma que na eternidade a presença de Deus é constante, é real, e viver eternamente significa estar na presença de Deus eternamente, nessa ambiência, nessa dimensão, nessa habitação da eternidade, cujo acesso só é possível mediante quem lá domina, no caso, Deus. Ele veio aqui nos dar vida eterna para estarmos com Ele para sempre, nessa ambiência da eternidade, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora aqui, para poder mostrar aqui um texto para fechar esse pacote, é o texto clássico de... Ali, é Isaías 57, versículo 15. Olha para cá, no centro aqui do slide, eu vou ler com você aqui esse versículo, que é um versículo clássico relacionado à eternidade. Veja aqui, porque assim diz, primeiro, o alto. Então veja que está levando um patamar, uma categoria acima. Assim diz o alto, o sublime. Sublimidade também tem a ver com altura, com aspecto superior. Assim diz o alto e o sublime, o que habita na eternidade, cujo nome é santo. E aqui também santo, não é aquela ideia somente de contrário ao pecado, que não peca, não. Aqui santo é o distinto, é o separado, o elevado, aquele que faz o monte fumegar com a sua presença, aquele que está vestido de glória e de majestade e que cavalga nas asas do vento, é aquele que se assenta no globo terrestre, pega o céu, faz cortina, monta uma tenda para nela habitar, é aquele que pega o céu e faz dele o seu trono, e a terra, esse cabelo dos seus pés, é aquele cuja
cuja profundidade é insondável e a sua mente impenetrável em função da sua grandeza, porque ele é o Elion, o Deus que habita nas alturas, é o Deus grande, é o Deus que olha as nações como se fosse grãos de areia num balde ou na balança, ou gotas d'água na balança, menos do que nada. Esse Deus que não se pode retratar por imagem de escultura em função da sua imensidão. Esse Deus que ainda antes que houvesse dia ou seja, ainda antes que houvesse dia, ainda antes que houvesse tempo, ele é, porque houve um tempo em que o tempo não existia, e no tempo em que o tempo não existia, Deus é na sua existência eterna, em função da própria temporalidade temporal, e esse eterno interfere no tempo humano. Essa eternidade rasga o tempo humano e faz valer a vontade de Deus, porque a Bíblia diz que vindo a plenitude dos tempos, o tempo certo, o tempo exato, o tempo de Deus, ele rasga, porque no tempo oportuno ele opera, ele realiza, ele exalta, porque ele é o Rei dos séculos, imortal, invisível. Ao único Deus seja honra e glória para sempre. Esse aqui, alto e sublime, cujo nome é santo, habita na eternidade. E também o texto afirma que ele habita no lugar, habita no lugar alto, ó, e em alto e santo lugar habito, e também com o conteúdo e abatido do espírito. Ou seja, essa habitação eterna também é chamada de alto e santo lugar. É o lugar onde Deus vive, existe, mas Deus também existe, vive e interfere nas coisas criadas, porque a partir da eternidade as coisas passaram a existir em função do poder desse Deus que é eterno. Ele é o eterno, o eterno. Deus não começou a ser, ele é. Deus não teve início, o início iniciou-se em Deus. Deus é de eternidade a eternidade. Aí vem uma comparação. Ainda antes que houvesse os montes, né, fossem criados, ele é de eternidade a eternidade. Ainda que você possa pensar na coisa mais antiga da existência, essa coisa veio existir a partir do que não existe, mas do que é. Deus, glória a Deus, glória ao eterno, em nome do Senhor. Que maravilha! E esse eterno, ele é carregado de amor. Ele é a essência do amor, ele é amor. E amar não é sentimento, amar é atitude. Atitude, é verdade, atitude. Portanto, quem ama tem que ter um ser a ser amado para manifestar esse amor. E como Deus é amor, e esse amor é manifesto, é atitude, ele deveria mostrar esse amor na eternidade. Para tanto, tem que amar um ser existente ou eterno tanto quanto. E esse foco, esse objeto, sujeito do amor de Deus, o próprio Filho. Hoje te gerei, né? A Bíblia diz claramente que Deus ama o seu Filho, né? Seu Filho amado, e Jesus estabelece esse contexto ligado à relação paternal de pai e filho no Evangelho de João com muita clareza, porque... E nesse evangelho, né, você vê a relação, o pai me enviou, eu vim do pai, eu vou para o pai e tal, né? Essa relação da paternidade muito forte, ligando a eternidade de ambos. E João, ao escrever seu evangelho, fala isso com muita maestria, com muita excelência, de sorte que, meu amigo e minha amiga, Jesus de fato é objeto do amor eterno de Deus, porque ele é eterno e coexiste com o pai desde a eternidade. Quem entendeu, diga amém. Não entendeu, paciência. Vamos em frente aqui, no nome de Jesus, né? Eu vou aqui ler para você aqui, vou ler agora para você entender um pouco sobre esse triângulo que envolve deidade, eternidade e imutabilidade, porque ao pensar em eternidade, nos remete à divindade, somente o divino é eterno, e se ele é eterno, não pode sofrer variação, ele tem que ser, ele não pode mudar, ele tem que ser imutável, porque vir a ser já remete-nos a uma ideia de mudança. Portanto, não era. E se Deus era, é e será eternamente, né? Como o próprio Jesus é, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente, não pode sofrer mutação. Portanto, a imutabilidade é um dos lados do triângulo que compõe essa existência divina, do aspecto da divindade
eternidade e imutabilidade. Tá ali, ó. Pai da eternidade não é aquele que criou a eternidade. Ah, se ele é o pai, então a eternidade existe. Não. A expressão para a eternidade significa que ele é na eternidade, né? Ele não é causado, ele é causa. Ele é causa das causas secundárias. Ele é a causa de todas as causas. Tudo veio existir por ele e para ele, porque para ele foram feitas e são todas as coisas. Todas as coisas existem e subsistem por ele, para ele, porque tudo emana dele, né? Ele é o Logos divino, e cuja essência presente na criação, enquanto evidenciação da sua grandeza, sendo a criação, não a grandeza em si, mas revela o Deus grande, porque os céus e a terra manifestam, revelam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Glória a Deus por isso. Olha lá, para a eternidade, nem aquele que criou a eternidade, mas sim aquele que é na eternidade, digo, o Pai eterno. Né? Tudo que passou a existir veio à existência, é lógico. Pode deixar de existir. Se veio existência, é porque não existia. Então ele pode, do ponto de vista potencial, deixar de existir. Ou seja, não existir mais, pois tudo que veio a existir depende da causa da sua existência para se manter existindo. Mas o que é eterno nunca veio a existir. Logo, o eterno, o ser eterno, não corre o risco de não ser. Portanto, nunca será o não ser, visto que sempre é o eterno. Entende aqui? Se ele nunca existiu, ele não corre o risco de deixar de existir. Já as coisas existentes que passaram a existir, potencialmente podem deixar de existir, porque não carregam em si o dom da eternidade, o atributo da eternidade, que é exclusivo da divindade. Nessa categoria, até aqui, né? Mas o que é eterno nunca veio a existir. Logo, o eterno, o ser eterno, não corre o risco de não ser. Portanto, nunca será o não ser, visto que sempre é o eterno. Nessa categoria, só Deus é eterno, não veio a existir e nunca passará a ser, pois é o Pai da eternidade, ou seja, ele é o eterno. Digo mais, o conceito de eternidade não comporta o vir a ser, ou aspectos da mutabilidade. Logo, o eterno não muda e, por consequência, não pode mudar. Porque se mudar, não era. E se não era, não é Deus. Portanto, Deus não pode ser mutável, tem que ser imutável. O ser eterno carrega em si mesmo a grandeza da imutabilidade. Daí, somente Deus é eterno. Pois somente o eterno é Deus imutável. A noção de Deus pressupõe eternidade e imutabilidade, e existência própria e não causante. Portanto, caso haja algo fora desse Deus causante, só existe por conta dele, e cuja subsistência emana dele mesmo, enquanto ser causante. Logo, tudo que existe, que veio a ser ou veio a existir, veio por ele, e por direito originador deve viver para ele. Resumo da ópera: tudo é dele, porque todas as coisas são criadas, somente Deus é eterno. E nessa eternidade, né, de Deus, é possível, claro, está relacionado também à eternidade do Cristo, porque a Bíblia pinta Jesus como Deus. E ao apresentar Jesus como Deus, automaticamente traz consigo o atributo da eternidade, porque para ser Deus necessariamente tem que ser eterno. Tá aí, ó. Mesmo que o tema dessa aula não seja sobre a deidade de Jesus, será um tema futuro, é fundamental afirmar: Jesus Cristo é Deus, é totalmente Deus, daí eterno. Tá lá, ó. Eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Por ser Deus, Jesus é eterno. E por ser eterno, Jesus é Deus. Veja aqui agora como a Bíblia trata a eternidade de Jesus, já que afunilando a eternidade para a pessoa de Jesus. Está lá, ó. A Trindade revelada de modo indireto no Antigo Testamento
e, né, que já revela essa questão da eternidade de Jesus, né, porque você encontra já o embrião da doutrina da Trindade nas páginas do Antigo Testamento. E no Novo Testamento essa doutrina é, de fato, explanada com proficiência e profundidade. Onde você encontra a Trindade lá no Antigo Testamento, no próprio nome de Deus, né? Que é o Elohim, que é essa unidade composta. Elohim é o plural de Deus, todavia no Antigo afirma que há um só Deus. Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Esse único Senhor subsiste em três pessoas, tanto que você encontra várias passagens no Antigo Testamento referindo-se no aspecto plural, tá lá. E disse Deus: façamos, no plural, o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eis que o homem é como um de nós, plural, sabendo o bem e o mal. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda a língua um do outro. Eia, desçamos, eia, confundamos, como um de nós, são expressões ligadas aqui ao aspecto da pluralidade, tá? E outro texto lá de Isaías: a quem enviarei, a quem há de ir por nós, né? Aí tá lá, um menino nos nasceu, Isaías, um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome, pessoa, será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Enquanto menino tem a ver com a sua encarnação, pode morrer. Então o menino nos nasceu, mas enquanto Deus é um filho se nos deu. Aqui uma distinção aqui clara entre humanidade e divindade, né? E o nome dele, a pessoa dele, será maravilhoso. Tem a ver com maravilha aqui, com aquilo que ultrapassa a nossa experiência humana. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui é um texto que trata da eternidade direta aplicada à pessoa de Jesus. Está lá também em Malaquias. E tu, Belém Efrata, poço que é pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui o autor mais à frente, os evangelistas, aplicaram esse texto aqui à pessoa de Jesus, mostrando já que ele é de fato um cumprimento da profecia aqui contida no profeta Malaquias. Glória a Deus por isso. Aí você vem para o Novo Testamento. Aí você vai encontrar trocentas referências que versam, que falam de Jesus enquanto verbo divino, enquanto Deus. Está lá o clássico de João. Aqui é bom que ressaltar que João escreve seu evangelho já numa fase bem adiantada, final do primeiro século, já com uma compreensão acerca da pessoa de Jesus bem assim, aprofundada. Ele é o último dos evangelhos a ser escrito. João remete a um outro contexto, ao diálogo de Jesus, a um olhar introspectivo, um olhar para a intimidade, para o diálogo, para as pessoas, para a essência de Jesus. Ele não é mito, não é uma lenda, não é uma fábula, ele é logos, ele é palavra, ele é realidade, ele é a essência criativa, criadora, ele é a causa primeira de todas as coisas. E no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. É uma outra dinâmica, uma outra questão, não vou aqui aprofundar, porque inclusive é tema de próxima aula aqui. Ele chama Jesus de verbo divino. Enquanto o verbo divino, que é o logos, né, que é uma correlação com a própria ideia de logos no contexto grego, não vou explicar aqui agora, Jesus é o verbo que se fez carne. Nesse verbo há luz, vida, glória, graça e verdade. Que verbo é esse? Que verbo é esse? Meu Deus, que verbo é esse? Que verbo é esse, né? Nele há luz, vida, glória, graça e verdade. Ele é a causa da existência. Todas as coisas foram feitas por ele e para ele. O mundo foi feito por ele e o mundo não conheceu, né? Tá lá. É o Senhor de tudo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o unigênito do Pai, único do seu ser, do seu tipo. Aqui esse unigênito não é porque ele é o primeiro, o único filho igual, não, que é único, tem a ver com monogênese, né? Com o único do seu tipo e do seu gênero. Que tipo é Jesus apresentado em João?
Que gênero é esse? Que natureza é essa? É o tipo, é o gene de Deus. Ele é Deus na sua inteireza, na sua essência. Ele é o primogênito, é o protótokos, tem a ver com preeminência, proeminência, supremacia, e não por ser o primeiro, né, de iniciar. Tem a ver com posição elevada, acima de tudo e de todos. Jesus é apresentado nas páginas no Testamento como sendo Deus, havendo Deus antigamente, muitas vezes dito aos pais, havendo Deus antigamente dito aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, nesses últimos dias nos falou através do seu Filho, o qual foi feito herdeiro de tudo, tal, é expressa a imagem do Deus invisível, é o resplendor da sua glória, porque nele habitou corporalmente a plenitude da divindade. Eu e o Pai somos um. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Aleluia. Ele é Deus, totalmente Deus, plenamente Deus. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E filho aqui não é filho porque não começou, é filho que carrega a mesma natureza, o mesmo DNA, a mesma substância, a substância da divindade. Que maravilha. Veja aqui que João avança na discussão e até nos oferece algumas curiosidades importantes, dentre as quais, tá lá, Jesus é chamado 7 vezes de Cristo, o Filho de Deus. Aqui filho, repito aqui, tem a ver com filiação, tem a ver com natureza, com DNA, com identificação com esse gene divino, de Deus, não como questão, filho do homem, realidade humana, filho de Deus, realidade divina. Tá? João Batista, Natanael, samaritanos, Pedro, o selo de nascença, Marta, João, o próprio João, que tudo foi escrito, registrado para que crêssemos que ele é o Filho de Deus, portanto, e crendo, alcançar a salvação. A palavra Pai em João aparece 135 vezes, das quais 111 para Deus. Ela é usada outras vezes para Abraão, diabo, José, ancestrais, mas esse Deus aqui é pintado como um pai. Então, a paternidade aqui em João é uma figura importante, né? E aqui vem a questão, a expressão, aquele que me enviou, e similares, né? Aquele que me enviou, eu fui enviado do Pai, aparecem 43 vezes. Logo, Jesus é enviado de Deus, é enviado do Pai. É para mostrar a sua origem eterna e a sua correlação com esse Pai. Amar é atitude. Deus ama eternamente o seu Filho. A expressão vou para o Pai aparece 20 vezes. Começa no Pai e conclui no Pai. O Pai envia, ele me enviou, o enviado do Pai, Deus me enviou, o Pai me enviou, eu sou enviado, tal, tem uma relação direta da sua origem em relação à existência eterna, e ao mesmo tempo ele afirma, eu vou para o Pai, e correlatos aparece 20 vezes para mostrar que começa em Deus, termina em Deus, porque Deus pensou, idealizou o plano de salvação, Jesus veio e executou, o Pai está consumado, a ti entrego o meu Espírito, e o Espírito aplica isso em nós. Há 41 citações apontando relacionamento intrínseco entre Jesus e o Pai, ao ponto de ele afirmar, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai. Então veja aqui essa ligação do Deus eterno e Jesus eterno, para mostrar que ele é de fato a pessoa eterna. Aí vem aqui direto, textos que afirmam a eternidade de Jesus. Este era aquele de quem eu dizia, e o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Uma declaração de João Batista em relação à eternidade de Jesus, que era antes dele. Este é aquele do qual eu disse, após mim veio um homem que foi antes de mim, porque já é primeiro do que eu. Aqui, mais uma vez aqui, né? Acabei aqui repetindo, aqui outro texto que reforça a ideia da eternidade de Jesus, proferido por João Batista, o precursor de Jesus. Ainda não tem 50 anos, e viste Abraão, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Uma declaração clara, direta de Jesus sobre a sua eternidade.
Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Quem concorda, diga amém. Aqui para fechar com mais uns textos ligados à sua divindade. O próprio Jesus afirmou: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Portanto, adoremos o eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Aqui Jesus afirma que ele é, né, o alfa e o ômega, sem início e sem fim, o princípio e o fim, ou seja, de eternidade a eternidade, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, uma referência à sua própria pessoa, carregada, porque ela é assim, divina, eterna, imutável. Portanto, o Rei da Glória, ao Rei da Glória seja a honra, a glória e o louvor, desde agora e para sempre. Quem concorda, diga amém. Não se esqueça aí de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e também aqui abençoar o canal a partir da chave Pix 21984778523. Um forte abraço, até a próxima, em nome de Jesus. Amém.